Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Deixa eu ver. Boa noite, gente. Estão todos nos ouvindo? Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Acho que sim, então. Então, gente, é um prazer nós estarmos aqui mais uma vez para estudar mais um livro, né? Nós acabamos de terminar os eventos finais, nós já tínhamos estudado o livro Mensagens aos Jovens, e agora nós vamos estudar o livro História da Redenção. Esse livro é um livro maravilhoso, e nós, com certeza, nós vamos aprender muitas coisas novas aqui, coisas que a gente vai levar para toda a eternidade. Mas antes da gente começar, como a gente sempre vem fazendo, alguém tem algum pedido ou algum agradecimento a fazer? Daí nós já oramos e nós já vamos nos debruçar sobre esse maravilhoso livro. Eu, eu tenho um agradecimento a fazer. Esse mês eu acabei passando fora no primeiro grupo de alunos do EFCO, Centro de Evangelismo da Amazing Facts, aqui no Brasil. E foi uma grande bênção, muitas coisas novas aprendidas. Então, agradecer a Deus por cada passo que Ele foi guiando e sua mão protetora sobre cada um de nós. E a gente tá grato porque o Elcio tá de volta, né? Nos nossos estudos. Eu dei uma sumidinha esse mês, mas estamos de volta. Alguém mais? Acho que teve uma mensagem aqui no chat, peraí. O Bruno pediu pela família dele, que não é adventista. Ok. Eu quero pedir. Sim, Ronaldo, pode falar. Eu quero agradecer a Deus, né, pela saúde, pela vida. E por ele ter respondido as minhas orações, eu me senti assim incomodado, né? Não fiquei mais, eu não estava mais confortável com a vida que eu estava levando e pedi a Deus que ele colocasse no meu coração o desejo de estudar a palavra dele e realmente sentir prazer, amor. E ele tem me dado isso a cada dia que eu tenho buscado e graças a Deus. Aí, como surge essa oportunidade de estar lendo o livro também, eu estou fazendo o ano bíblico acompanhado com Desejar Todas as Nações todas as manhãs. E eu tenho pedido para ele me despertar cedo, ele tem me despertado cedo. Eu tenho levantado, tenho estudado, graças a Deus. E eu peço que orem por mim, né? Para que essa vontade, esse desejo, meu Deus, também possa se espalhar para outros, né? Porque tem muitos assim como eu estava me sentindo antes. Eu sentia desejo de ler, de estudar, de nada, mas a vontade tinha no coração. Mas agora não, onde pedir eu tenho ido e tenho buscado e Deus tem abençoado. Então eu peço oração por mim e pela minha família. Que benção, Ronaldo. Deus continue abençoando. Mais alguém? Parece que eu vi que alguém levantou a mão. Mais alguém? Mais algum pedido ou mais algum agradecimento a fazer? Eu vou agradecer então. Eu basicamente gostaria de agradecer a Deus por como Ele tem cuidado da gente aqui em casa e pedir que seja um estudo abençoado. Amém. Amém.
Mais alguém? Senão podemos já orar. Agradeço a Deus pela vida, pela semana, porque Ele tem um propósito para a vida de cada um de nós. Que Deus possa nos abençoar. Amém, Wallace. Então vamos orar? Vamos colocar de joelhos para falar com Deus? Oremos. Querido, bondoso Pai Celestial, muito obrigada, Senhor, por tuas bênçãos, porque o Senhor tomou conosco. Obrigada pela nova semana. Queremos colocar em tuas mãos cada pedido que foi feito aqui, também os agradecimentos. Que o Senhor possa estar com cada um, cuidando da família de cada um. E especialmente que o teu Espírito possa se fazer presente aqui conosco. Que o Senhor possa iluminar nossas mentes, nos ensinar através da tua palavra e nos abençoar no início deste novo livro. Que, como nós temos visto já nessa semana, é uma bênção. Que possamos aprender muito de ti e que o Senhor possa nos instruir, teu Espírito possa tocar em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Bom, pessoal, então, né, como vocês sabem, estamos começando um novo livro, pela graça de Deus. Estamos muito, muito felizes. Lendo o capítulo essa semana, né, o primeiro capítulo do livro História da Redenção, eu fiquei impressionada. Achei muitos pontos muito interessantes, muito relevantes para o nosso estudo. E também algumas coisas interessantes que eu já tinha lido no Patriarcas e Profetas, eu tinha lido essa parte do livro também, mas realmente é diferente, as expressões de Ellen White são diferentes, tem um conteúdo específico com outras, com outras coisas interessantes, né, que ela não mencionou no outro livro, então achei muito, sim, muito interessante. Então, para quem quiser abrir os seus livros, no capítulo 1 a gente vai estar recapitulando, né, este capítulo, A Queda de Lúcifer. Lembrando que vocês podem ficar à vontade quando vocês quiserem falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, tá bem? Podem levantar a mão e podem ficar bem à vontade. Começa aqui, né? Na verdade, é o início de todo o grande conflito. Falando de Lúcifer no céu, o estado de santidade, né? Que ali existia naquele lugar, né? Tão perfeito. E mostra como, de uma forma tão inesperada, assim, uma forma inexplicável, né? Que o pecado se originou. Então, realmente não há uma explicação. O White já tem um texto, né? Que se o pecado pudesse ser explicado, ele não seria mais pecado, né? Que explicar o pecado seria desculpar o pecado. Então, não há uma explicação, é realmente um mistério da iniquidade, né? Como que isso surgiu em um universo, no próprio céu, em um lugar perfeito, e de muita harmonia. Apesar de não termos uma explicação, aqui nós temos toda essa narrativa rica, né, em conteúdo. Mas, logo aqui no primeiro parágrafo, eu achei bastante interessante que Lúcifer ele começa a invejar, primeiramente, a posição de Jesus. Antes de ele invejar, querer ser igual a Deus, Pai, né? Ele começa a invejar a posição de Cristo. E aqui nessa versão aqui do livro, ele fala que ele se apossou indevidamente. Na outra versão fala que ele pretendeu, né? Ter esse comando. Acho que ele tá com o áudio ligado. Se puderem desligar os áudios, por favor. Mas eu acho muito interessante que ele pretendeu ter as mesmas oportunidades, os mesmos direitos, né? De Jesus Cristo. E isso foi o que primeiramente tomou o coração de Lúcifer, invadiu o coração dele, né? Essa vontade de ser como Jesus, de poder ter os mesmos privilégios, né? Filho de Deus. Alguma coisa? Acho que o Mateus. Levanta a mão.
Pode falar, Matheus. Então, uma coisa interessante quando a gente vai ler é que Lúcifer, ele no começo ele não entende, né, que Cristo sempre foi um pai e tudo mais. Porque Cristo, basicamente, assim como ele fez, assim como Cristo fez com a gente, vindo e tipo, fazendo um com o homem, e a gente não compreendeu isso, ele foi rejeitado, com Lúcifer foi a mesma coisa. Quando Cristo ele parecia com o anjo, Lúcifer rejeita Cristo. Então a gente tende a rejeitar Cristo quando ele tende a se colocar no nosso lugar junto com a gente. Uma coisa que eu acho muito interessante, tanto nesse primeiro capítulo quanto, na verdade, nesse primeiro capítulo em geral, né? Mas principalmente nesse primeiro parágrafo e no segundo, seria sobre Cristo, né? Que fala aqui que Cristo, ele é que nem o Pai, né? Ele é igual ao Pai desde o princípio. Ele é um com o Pai. E interessante que Cristo, ele era um com o Pai e ele se rebaixa ao nível dos anjos, contanto que ele se mistura com os anjos e, principalmente agora no segundo parágrafo, fala um pouquinho mais explicado sobre quando o Pai revela, né, Cristo como sendo o amado Filho de Deus. E agora ele tem uma proeminência sobre toda a hoste angelical. É uma coisa muito interessante ver a doação de Cristo, né? Porque, primeiramente, ele é um com o Pai, ele se rebaixa ao nível dos anjos, né? Não perdendo sua divindade. E depois ele ainda vai lá e se rebaixa ao nível Harit, a gente poderia se dizer assim, ao nível do ser humano. E, então, ver o amor de Cristo por cada um de nós, né? E interessante que todos os anjos, eles não faziam a menor ideia que Cristo era filho de Deus, né? E quando Cristo é exaltado, Satanás ele fica com muitos ciúmes. A gente vai ver mais direitinho isso ao decorrer deste capítulo maravilhoso. Mais algum comentário? Acho que o Wallace quer comentar. Seja uma levantada. Pode falar, Wallace. Então, estudando e vendo tanto esse novo livro que a gente está dando início, quanto Patriarcas e Profeta, né? Fala um pouquinho a respeito da situação. Imagine só, Lúcifer, ele, dentre todos os demais, né? Ele era o mais privilegiado, né? Dentre todos os outros anjos, né? As criaturas. Ele tinha honra, né? Que nenhum qualquer outro anjo, que eu posso dizer assim, criado como ele, no momento ali, poderia ter. Mas mesmo assim, surgiu o mal, surgiu algo dentro dele que foi diferente por ele pensar, né, em querer, talvez, estar fazendo parte como principal anjo, né, celeste ali entre os demais. Ele, talvez dentro dele surgiu o desejo de que, se eu tenho essa honra de estar à frente, de poder ministrar, de poder desenvolver o que Deus, assim, ele me concedeu, por que não eu também fazer parte ali, né, da reunião da Trindade? E eu acredito que foi através de algumas escolhas, alguns desejos que foi nascendo dele, foi que ele foi criando a devida inveja, né? Foi criando ciúme da pessoa de Cristo, né? Enquanto esteve no céu. Mais alguém gostaria de comentar? Parece que eu vi alguém como levantado, acho que me perdi que ninguém estava como levantado. É Roberto, né? Não, a Giane, pode falar, Giane. Boa noite para todos. Muito prazer, muito feliz de estar aqui participando do estudo com vocês. Que eu queria só ressaltar, quando eu conheci a Igreja Adventista, me chamou muito a atenção de saber que uma pessoa tinha tido uma visão do próprio inimigo, né? Do próprio Satanás, para não dizer assim, do diabo. Só que o que me chamou a atenção, que eu ouvi as pessoas falarem quando eu era mais jovem, né? Hoje eu ainda sou jovem para quem vai viver uma eternidade, né? Mas eu não tenho mais a idade de vocês.
Então, o que me chamou a atenção, porque a gente sempre imagina o diabo, Satanás, como algo feio, uma pessoa feia, né? Um ser, mas a visão que ela teve foi totalmente diferente. Um ser bonito, belo, né? E diz a testa era alta e larga. Por que que diz testa alta e larga? Demonstrando grande inteligência. Então, ele não é um ser qualquer, ele é um ser muito inteligente. Sua forma era perfeita, o porte nobre e majestoso. Uma luz especial resplandecia de seu semblante e brilhava ao seu redor, mais viva do que ao redor dos outros anjos. Então, não que eu queira estar chamando a atenção dele, mas isso é fato. O inimigo ele quer nos enganar como se ele fosse um ser feio, mas ele não é. Ele tem um porte majestoso. Ele é um anjo, ele foi um anjo de luz, né? E Deus não retirou dele esse poder. Apesar de toda essa beleza, entra o contraste. Todavia, Cristo, amado Filho de Deus, tinha preeminência sobre toda a hoste angélica. Não vou dizer que por isso que teve essa, essa essa diferença, né? Essa guerra. Mas se o pecado pudesse desculpar, não seria pecado. Mas que ele era um ser belo, ele era, né? Então, é só essa minha consideração. Mas, apesar disso, Cristo ainda tinha preeminência. E porque surgiu esse o mal na mente dele, que foi um mistério, por isso que Deus chamou Jesus diante dos outros anjos, né? Para poder tirar o foco do inimigo, né? Que naquele momento se tornaria o inimigo. Mesmo sem ele perceber, Deus viu. Deus viu, Jesus viu, Espírito Santo viram e tomaram providências. Então, essa é a minha consideração. Verdade, Giane, muito obrigada pelo comentário. Bruno, acho que agora é você. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Bem, o que eu observei nesses dois primeiros parágrafos, né? é, Além de tudo que os irmãos falaram, eu observei que o que acontece, né, quando a gente não consegue administrar, ou pelo menos ficar satisfeito com as bênçãos que o Senhor nos dá, né? Porque Lúcifer era perfeito, ele tinha muita inteligência. Depois de Jesus, ele era o primeiro nos céus, né? E ele queria crescer mais em beleza, ele queria ser igual a Jesus, né? Ele teve inveja a Cristo e, e é para a gente ter uma atenção, né? Da gente ter simplesmente a ciência de que aquilo que a gente tem é Deus que nos dá, né? E que as nossas bênçãos podem se tornar em egoísmo, em ganância, em maldições, né? Então foi basicamente isso aí que eu observei. Obrigada, Bruno. Fala agora o Robson. A gente fica à vontade. Boa noite. Só para a gente entender um pouquinho mais do que a Giane comentou, sobre a questão da influência da mídia, né, nessa questão de transmitir uma imagem distorcida de Satanás. É o que muita gente pensa que ele tem o chifre, ele é colorido, tem ali o dente, cores semelhantes. Então, a gente tem que também ter esse cuidado para quem sabe não estar sendo influenciado por algo que a gente vê na internet, vê em filme, que pode ser até muito sutil, né? Mas, querendo ou não, a gente é influenciado. Nosso subconsciente capta aquela mensagem. Recentemente, eu comecei a ler o livro Nos Bastidores da Mídia, do pastor Michel Borges. E ele fala muito sobre essa questão, que existem mensagens que não são diretamente expostas, mas que nosso cérebro ele capta, ele percebe. Então é interessante também a gente ter esse cuidado. Mas é só isso mesmo. Pronto, muito Ótimo. bom o seu comentário, realmente completando, né? Quando Satanás se apresentou para Jesus, ele se apresentou como um anjo de luz. E Jesus Espírito de Profecia diz que só percebeu quando ele falou, mas assim, de aparência não tinha. Então,
O Espírito de Profecia diz que nos últimos dias nós não poderemos confiar nos nossos sentidos, nem no que a gente vê, nem do que a gente ouve, nem no que a gente sente, porque os nossos sentidos mentirão para nós. O próprio Satanás, ele vai se personificar, apresentar como Cristo, e a gente vai olhar e vai dizer, é ele, mas aí a gente vai ter que estar com a nossa razão totalmente alicerçada na palavra de Deus, para não ser levado. Como o irmão falou aí, esse jovem falou, a internet, ela nos leva pelas avenidas da alma, que é o ver, né? E aí nós fomos levados, enredados, sem nos apercebermos. É algo que a gente tem que realmente prestar muita atenção. Verdade, Jane, muito sério isso mesmo. Eu acho interessante, agora, se a gente for abrir a Bíblia em Ezequiel 28, do versículo 13 ao 15, a gente pode ver, né, direitinho que a pena inspirada fala sobre Satanás, né, como era Lúcifer. E ele ainda tem vários traços, né, como foi comentado, a gente fala que ele ainda é muito belo, né? E diz o seguinte, verso 13: Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que fostes criado e foram preparados. Interessante ver que essas pedras elas são as mesmas e os materiais são os mesmos da Nova Jerusalém. Então, pode ver, esse anjo era muito ligado ao trono de Deus, né? Muito ligado ao céu. Verso 14. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus, e estavas no meio das pedras afogueadas andavas. Então, ele era um anjo cobridor, ele, como foi falado também, ele era o segundo depois de Cristo, e ele estava junto ao trono de Deus. E o verso 15, perfeito eras nos seus caminhos, desde o dia que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, vendo esse ponto agora sobre a iniquidade, como foi falado no início, né? Não tem desculpa para o pecado. Mas, infelizmente, a iniquidade foi achada no coração de Satanás. Verdade. Algo muito interessante, que eu não sei se é parágrafo, é que fala que ele estava com inveja e com ciúme. E tem um texto, uma frase no Patriarca e os Profetas, que fala que Lúcifer, ele consentiu, até anotei aqui, Lúcifer consentiu que prevalecessem seus sentimentos de inveja para com Cristo. E se tornou mais decidido. E aí depois fala que, pouco a pouco, Lúcifer veio a condescender com o desejo de exaltação própria. Não foi algo assim, de repente, né? Foi aos poucos que ele foi alimentando isso. E uma coisa que eu achei muito interessante nesse terceiro parágrafo foi que fala que ele, em um momento de adoração a Cristo, de adoração a Deus, ele se curva, mas no pensamento dele, ele não estava, na realidade, se curvando. Ele não estava em adoração. Ele não estava mais prestando esse serviço de louvor a Deus. Então, por fora, ele estava tudo certinho, né? Adorando a Deus. Mas o coração dele já estava distante. Então, achei isso muito interessante, porque na realidade, o pecado de Lúcifer, como todos os outros pecados, ele começou no pensamento, né? Então, ali até os atos exteriores estavam tudo ok. Naquele momento, ele não tinha propagado nada ainda entre os anjos. E ele estava agindo corretamente. Mas no coração dele, ele já havia pecado. Até escrever aqui, eu já havia pecado aqui, né? Porque ele já tinha consentido com o sentimento de ciúme, de inveja para com Jesus. Então, isso aqui é muito interessante, né? Mesmo que não tinha sido externado, os pensamentos maus já tinham sido alimentados, e isso já era pecado. Agora tem 3 pessoas com mãos levantadas. Letícia, pode falar. Boa noite, pessoal. Bem rapidamente, a Bela até comentou, e a gente vê que é um grande perigo consentir com pensamentos pecaminosos. Por mais que esses pensamentos não sejam primariamente pecado, eles poderão levar ao pecado. Então, se eu sinto, por alguma forma, inveja, ciúme, ou tenho a tendência de pensar mal de alguém, e eu não deixo de alimentar aquele pensamento, ou seja, eu fico alimentando, automaticamente aquilo vai me levar para o pecado. Isso é uma coisa terrível. O Espírito de Profecia também comenta sobre Judas,
Judas, ele teve a oportunidade de cortar com aquele sentimento que ele estava tendo para com Jesus, mas ele resolveu, igual Lúcifer, alimentar aquele sentimento. Então, como é perigoso a gente alimentar, seja o que for, qualquer pensamento pecaminoso, porque isso inevitavelmente vai levar ao pecado, né? Então, sempre que vier algo em nossa mente, a gente tem que orar a Deus muito sinceramente, pedir, Senhor, corta esses pensamentos da minha mente e que eu tenha uma mente semelhante à tua, né? Que não prossiga isso em nossa mente, né? Que nós não alimentemos isso. Esse é o meu comentário. Amém. Bruno? O interessante, né? Assim, quando eu percebo a história de Lúcifer, assim, lá no céu, eu observo que no mesmo ponto que Lúcifer caiu, a gente caiu, né? Em determinado momento da vida. E nesse terceiro parágrafo aqui, o que me chama a atenção é que não adianta a gente estar com o nosso exterior aparentemente bom aos olhos humanos, né? E se a gente não fizer as coisas para Deus em espírito e em verdade, não vai adiantar nada. Ele estava com o coração corrompido, né? Sua mente estava corrompida já com rancor e inveja. E um detalhe que eu me atentei aqui no terceiro parágrafo é a autoridade de Jesus, né? Aqui fala assim: Cristo era reconhecido como soberano do céu. Seu poder e autoridade eram os mesmos de Deus, né? Ele tem o mesmo poder, ele tem a mesma autoridade, né? Só que são pessoas diferentes. E basicamente isso daqui que eu observei, achei muito interessante. Sim, extremamente interessante. Deixa eu ver aqui. Matheus Andretti também tá com a mão levantada. Pode ficar à vontade. Então, uma coisa que eu acho interessante sobre isso, sobre o comentário lá de Ezequiel 28, porque pega e fala que ele era perfeito até que achou iniquidade nele, né? E quando a gente vai ver sobre o que os pioneiros ensinavam e o que a gente vê nos próprios estudos bíblicos hoje em dia também, né? Pega e deixa muito claro que o pecado ele começa no céu. É algo muito óbvio para a gente pensar que o pecado começa no céu. Só que na cabeça da grande maioria das pessoas, o pecado começa na terra com Adão. Então, o motivo principal dos pioneiros da igreja sempre deixar claro que o pecado começa no céu é aquela ideia de que a única coisa que é pecado é transgressão da lei. Não tem mais nada que é pecado que não seja transgressão da lei, né? A única definição que a gente tem na Bíblia. Então, quando deixa muito claro isso que o pecado começou no céu, basicamente está dizendo para a gente que para alguém pecar não precisa necessariamente ter a natureza pecaminosa, porque a gente vê o exemplo de Lúcifer, unicamente transgredir a lei. Então, mesmo, só que infelizmente anda se perdendo essa ideia, né? Mas quando foi criada essa ideia de que o pecado começa no céu, contrariando, por incrível que pareça, o que diziam as igrejas da época, foi justamente para deixar bem claro que a natureza não tinha ligação em si ao pecado. Justamente, isso é interessante, né? Até interessante também que quando foi mencionado para os anjos sobre a lei de Deus dentro desse contexto de rebelião da parte de Satanás, eles até ficaram surpresos. Como assim? Que lei? Sério que tem lei aqui? Né? Eles nem perceberam, tipo, sério que tem lei aqui no céu? Não sabia, era um princípio que regia, e que fazia com que regia o céu, né? E fazia com que todos vivessem em harmonia. Então, muito interessante, realmente. Mais alguém? Lucas. E deixa eu ver se dá para escutar, né? Sim, estamos ouvindo. Eu estava vendo aqui o relato de Isaías, no capítulo 29, versos 15, diz que ai daqueles que escondem profundamente as coisas diante do Senhor, as próprias obras, as escuras, dizendo, quem nos vê e quem nos conhece. E aqui mostra revelando que, de fato, Deus conhecia todos os planos, né, que o diabo estava fazendo lá no céu, que estava com aqueles pensamentos, né, querendo se elevar acima de Deus. E por conta que o livro em si ele relata, ele tinha sua posição, ele tinha tudo o que qualquer anjo desejaria. Porém, ele olhou para si próprio, né, e invejou a Cristo como ali uma pessoa que não merecia, ou talvez seria melhor que ele até na posição que Cristo estava. Isso, infelizmente, ocasionou algo muito
horrível que ocorreu no céu. A gente tem relatos na Bíblia, um espírito de profecia sobre isso, como foi. E Deus sabia de tudo isso, né? Por isso que eu li esse texto aqui, porque Deus não está encoberto nada diante de Deus. Deus conhece profundamente cada criatura, né? E eu digo isso porque todo dia eu fico pensando por mim mesmo e falo, poxa, Deus conhece meus pensamentos, então, Senhor, se o Senhor está vendo, me ajude, porque às vezes nossos pensamentos são tendenciosos a coisas que são erradas. Com essa natureza caída, a gente tem que lutar, buscar que Cristo governe totalmente, para que nossos pensamentos não sejam colocadas sementes, né, que foi assim atribuído, que o próprio diabo colocou na mente dele, para que a gente não possa colher frutos errados, né? Então, essa parte que vocês comentaram, que eu estou acrescentando um pouquinho mais sobre esse texto do verso, né? Nos ajuda a entender. E como o pecado surgiu lá no céu, né? E nós, ao decorrer do livro, nós vamos saber que foi solucionado lá também. Mas é fantástico. É pura graça, né? Como Deus dá essa maravilha da graça dele em reverso, né? O pecado que surgiu lá, e aí é solucionado também no santuário. Mas é isso. Deus abençoe. Um ponto que eu acho muito interessante, que Satanás ele sai da presença de Deus e ele aspirava, né, ser a altura de Deus e tomar o lugar de Deus depois que Cristo ele é levado, né? E mostrar a todos que Cristo era o Filho de Deus desde o princípio, etc. E Lúcifer ele fica bravo, fica com raiva e ele começa a disseminar, né, entre os anjos. Fala um pouquinho aqui, interessante que ele vai falar que ele fazia como se tivesse sofrido alguma coisa, né? Tipo, tivesse sofrendo muito e conversando com os anjos. E quando a Bíblia fala das seis coisas Deus odeia, a sétima ele abomina, né? Ele vai discorrendo cada uma dessas seis coisas. E a sétima é colocar discórdia entre os irmãos, né? Foi exatamente isso que Satanás faz. E daí surge as duas escolhas, né? Começa o grande conflito entre Cristo e Satanás. E é interessante que Satanás ele falava que a lei de Deus sempre foi o tema da lei de Deus, né? Que a lei de Deus era uma coisa ruim para os anjos, que ela não poderia ser cumprida, etc. E que os anjos deveriam ter total liberdade para fazer o que quiser. E eu acho interessante hoje, voltando de avião, a gente estava passando na detector de metais e o meu amigo ele estava na frente e ele acabou sendo detectado, né? Com alguma coisa. E ele é de menor e estava sendo acompanhado e acabou que eu fui ser revistado, né? Então me revistaram todo, viram se eu não tinha nada, abriram minha mochila e foi pensar se não houvesse essas leis de a gente não poder levar, vamos dizer, né, armas brancas, drogas, etc. Imagina a bagunça, né? O trânsito, que a gente precisa de muitas regras para um trânsito funcionar perfeitamente. Imagina se não tivesse nenhuma regra, como seria o trânsito? Que horror. E às vezes a gente acha que, não, a lei de Deus, né, vamos deixar de lado, etc. Várias religiões, né, já deixaram por completo praticamente a lei de Deus, foi jogada por terra. Até Daniel fala isso, né, com abominação. E isso que acontece quando nós não temos lei, né? Quando não tem lei, nós temos caos. Então, quando Satanás começa a colocar essas dissensões entre os anjos, começa a falar com um aqui, junta um grupinho aqui, aí que começa o grande conflito, né, entre Cristo e Satanás. Acho interessante que ele estava ali, eu até coloquei que a luta de Lúcifer era pela liberdade. E lendo Patriarcas e Profetas também, de novo, tem uma frase que achei bastante interessante, que fala que houve um ser, mencionando Lúcifer, houve um ser que perverteu a liberdade que Deus considera suas criaturas. Então, Satanás, ele pega, ele se coloca ali numa posição e ele fala para os outros anjos que eles não eram livres, mas que eles eram, né, eles tinham que obedecer a Deus. E a linguagem fala que ele perverte a noção de liberdade. E, na verdade, a gente vê no nosso mundo inteiro a gente continua vendo essa mesma perversão da liberdade. Para as pessoas, o que é liberdade? Né? É você poder fazer o que você quiser, você ser o dono do seu próprio nariz, fazer suas escolhas e, de preferência, não ter as consequências, né? Para que você possa escolher. Bem, e a gente vê que as pessoas não entendem mais, assim, e assim, é a mesma visão que Satanás estava apresentando aos anjos, né?
que, a partir do momento que nós estivéssemos fora das, que eu posso falar, das cercas ali da lei, a gente seria realmente livre. Mas a gente pode perceber que, na verdade, a lei é um muro de proteção, e quando a gente passa dali, aí sim que a gente vai estar dentro do pecado, e é isso que traz escravidão e morte. E assim, quando a gente vê a história do grande conflito, a gente vê que, na verdade, é a ação do pecado em si, ela realmente é destrutiva. Não é assim porque Deus decidiu que o pecado ia trazer a morte. Não, o pecado ele traz a morte de fato. E obedecer a lei de Deus é vida, né? E perpetua a vida, a harmonia. Então isso é impressionante. Como que Satanás conseguiu colocar isso na mente dos anjos? Ele perverteu a visão do que era liberdade real, né? É muito interessante. E só pegando o adendo que a Rebela falou, eu gosto muito de uma ilustração que fala que havia dois amigos, e os dois eram do mundão, etc. E um deles acabou se convertendo, né? E em um certo dia, eles conversando, e o amigo que ainda continuava no mundo disse pro outro que era crente, né? Ah, você não é livre, agora você entrou na igreja e você só vai aos cultos, você não bebe mais, não fuma. Você não é livre. E o amigo crente fala assim, não, quem não é livre é você. Ué, como assim? Eu tô bebendo aqui, você aí tudo preso, né, nessa religião. E eu tava com uma garrafa de bebida na mão, e o amigo crente toma a garrafa da mão dele e fala assim, eu tenho a escolha agora, né? Eu posso beber essa garrafa agora se eu quiser. Eu posso ir na boate agora se eu quiser. Eu posso fumar se eu quiser. Mas por minha própria escolha eu não quero. Eu sou livre. E você? Se eu ficar com isso aqui, você consegue não beber mais? Você consegue deixar de beber isso aqui? Deixar de ir na boate? Consegue deixar de fumar? E fala que o amigo descrente fala assim, é verdade. Quem é escravo sou eu. Então esse sempre foi esse jogo da liberdade, né? Ou a escolha com quem nós vamos fazer. Tem até aquele Mas, texto, né? Eu me lembrei aqui, aquele que peca contra mim violenta a própria alma. Então, a violência contra nós mesmos se nós desobedecermos a lei de Deus. verdade. O Roberto. Pode falar, Roberto. Olá, pessoal. Nesse adentro que nós estamos comentando, nós temos dois pontos interessantes, um livro também que ajuda bastante, pelo menos os 5 primeiros capítulos ali, que fala é o Verdade sobre os Anjos, e logo no início ali você consegue ter uma visão bem panorâmica também, e ali você consegue ver que Satanás, né, no caso Lúcifer ainda, ele era um dos querubins cobridores, ou seja, aqueles querubins, nós temos 2 querubins na Arca da Aliança, né? Então Lúcifer ele era um deles, né? Ele representava um desses querubins, e aí nós vemos que ele tinha uma noção de que Jesus era do mesmo patamar que ele, tanto que ele fica muito nervoso com toda essa situação quando ele é elevado e ele não. Então, quando a gente começa a entender que Jesus ele se rebaixa a anjo, né? Depois ele se rebaixa a homem, ou seja, Jesus ele foi anjo, o anjo do Senhor no Velho Testamento, foi homem no Novo Testamento e ele é Deus, né? É o único, né, que tem as 3 prerrogativas. E Lúcifer fica muito irado quanto a isso. Ou seja, nós vemos ali a questão dos 2 anjos. Lúcifer era o mais próximo do trono de Deus, né? Depois, né, os anjos não tinham essa proximidade. E geralmente, quando eu faço um final de semana com Deus sobre o santuário, eu tenho uma parte onde nós tentamos entender como que Lúcifer consegue enganar anjos, né? Porque os anjos, inteligentemente, toda essa questão é muito, muito forte para ser enganado um anjo, né? E aí ficava me perguntando. E tem uma analogia, né? Como se tivesse 2 amigos, como o Enzo está falando aí. Vamos supor que tem 2 amigos que fazem tudo junto. Tudo, exatamente tudo junto, ok? Eles vão para a mesma escola, vão no mercado junto, tudo eles fazem junto. E aí, do nada, você vê pela primeira vez, alguém de nós vê pela primeira vez essa pessoa separada do amigo. Nunca aconteceu isso. Você nunca tinha visto esses 2 amigos separados. E aí você logo vai ficar, o que aconteceu? E aí você chega nesse amigo e esse amigo fala, aquele traidor, ele fez isso, ele fez aquilo outro. Qual é a chance
de nós que estamos conversando com essa primeira pessoa sem saber o outro lado, não acreditar nele, né? E assim muitos dos anjos acabaram caindo nessa armadilha, né? Porque os anjos falaram: Nossa, Lúcifer está do lado do trono. Se ele está dizendo, pode ser que seja verdade. E com isso, Lúcifer conseguiu fazer todo o que a gente vai ver aqui mais adiante, de conseguir fazer esse engano e levar. A Bíblia diz terça parte, mas nós vamos ver aqui que foi quase a metade, né? Quase a metade dos anjos. Então foi muito anjo que, infelizmente, e nós, né? Nós vamos ver também que fomos criados para estar nesse local aí, né? Compensar isso. Mas infelizmente nós vamos demorar um pouquinho, mas ainda vamos chegar lá, com fé em Deus. Ótimo, Roberto. Obrigada pelo Só, comentário. só um ponto que eu lembrei agora também, acrescentando o que o Roberto falou. Interessante que os anjos até aquele momento nunca tinham escutado uma mentira ainda. Então, é a primeira vez que uma mentira é contada no universo perfeito. E também, né, imagina, já acrescentando também o que o Roberto falou, de ele estar próximo a Deus, né, e ter um contato direto com Deus. Porque era ele, Cristo, claro, ele não estava em todos, né, depois quando Jesus é exaltado, né, mas ele estava junto do trono, né, ele era um anjo cobridor. E ele sai e conta uma mentira, né? Então imagina a confusão na cabeça dos anjos. E a West também chega a falar que tudo que ele fazia e falava, ele envolvia num mistério que eles não estavam, que eles não conseguiam compreender o que está acontecendo. Aquilo parecia muito, podia fazer sentido, né? Mas ele foi realmente muito sagaz, né? Ao envolver os anjos. Mas a gente tem mais alguém que quer comentar. É o Bruno. Eu achei Bruno e depois interessante o Lucas. Opa. Eu achei interessante que o Enzo falou no início, né, que Lúcifer, ele se apresentou aos anjos como alguém afligido, né, como alguém que se tivesse levado um baque, uma típica criança mimada, né, e ele apresentou aos anjos, né, a ideia que eles não tinham desfrutado da verdadeira liberdade, né, e eu acho muito interessante aqui o que fala em Desejado de Todas as Nações, né? No primeiro capítulo, fala um pouco sobre a lei da vida, que é regida, né, pela lei do amor, de que funciona que quem renuncia a si mesmo, né? O amor que não procura os seus interesses. Aí depois a irmã White fala que essa lei foi quebrada, né, por Lúcifer. E ela diz o seguinte, ó, o pecado começou com o egocentrismo. Lúcifer queria ser o primeiro no céu e ele tentou afastar os seres celestiais de seu criador para conseguir toda a honra para si, né? Então, basicamente, isso daí que eu queria comentar. Verdade, muito interessante, né? Realmente bem a posição contrária que Jesus assumiu, né? Satanás ele queria subir, 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 ele queria louvor, ele queria exaltação, né? Subiria aos mais que seria semelhante ao Altíssimo. E Cristo, ele vem nessa escada inversa, né? Descendo, descendo cada vez mais, fazendo semelhante aos homens, né? E morrendo a morte de cruz. É muito interessante mesmo. É, que a gente vê, né? Sobre os dois princípios antagônicos que podem reger nosso coração, né? O amor abnegado ou o A, orgulho, né? ge- O egoísmo. a gente vê que, de fato, esse anjo que era querubim, né? A Bíblia não refere-se à palavra em si, Lúcifer, mas ela traz anjo de luz. Esse termo Lúcifer, até eu estava pesquisando um dia, o pastor Rodrigo Silva ele falou que foi adaptado pela própria Igreja Católica, né? Então, muitos católicos eles usam esse termo. Eu, particularmente, excluí esse termo do meu vocabulário. Não é bíblico, na minha não tem, mas respeito quem pronuncia, né? É só um nome próprio, né, que adquiriram para esse termo, né? Que nem milênio, né? Milênio não tem na Bíblia, o nome milênio. Mas nós sabemos que tem o quê? 1000 anos, né? Que passará ali de um intervalo de tempo. Mas é um nome próprio e atribuído. Eu pesquisei uma vez, achei interessante, né? Queria colocar aqui para os irmãos entenderem que não é um nome totalmente sim colocado na Bíblia. Porém, a gente vê esse nome sendo usado, claro que já não é mais Lúcifer, desde que ele entrou em rebelião, se tornou Satanás, né?
Até mesmo a Bíblia fala, ai da terra, né? Porque desceu o diabo, né? Satanás com grande ira, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Então, o anjo que era de luz, né? Que a Bíblia atribui esse anjo como era de luz, um ser resplandecente, virou um anjo de trevas. Por que anjo de trevas? Porque a ausência do caráter de Cristo, a ausência da presença de Cristo, da reverência a Cristo, é trevas. A Bíblia deixa bem claro isso. Então, hoje em dia, nós temos uma luta constante contra as potestades, contra o diabo, o mundo e a própria natureza carnal. E fora que o livro do Espírito de Profecia, não me recordo qual que é o livro em si, mas tem um trecho aqui que eu deixei marcado, fala assim, ó. Foi-me mostrado que Satanás não tem sido tolo, descuidado durante todos estes anos, desde sua queda, mas mas tem aprendido. Ele ficou mais ardiloso. Seus planos são mais profundos e mais cobertos de que uma roupa religiosa que esconder a sua deformidade. O poder de Satanás agora para tentar e enganar é 10 vezes maior do que era nos dias dos apóstolos. O seu poder aumentou e aumentará até que seja retirado. A sua ira e ódio tornam mais fortes à medida que o seu tempo e a atuação que se aproxima o seu fim. Então, aquele texto, né, que fala, ai da terra, por isso que o diabo já desceu, né, com grande fúria, porque pouco tempo lhe resta, porque para o diabo, 6, 10 mil anos não é nada para quem era eterno, né? Para quem poderia viver sua eternidade junto ao trono de Deus, adorando a Deus. Mas já que ele perdeu essa dignidade, ele sabe que o máximo possível de ele poder destruir com ele, né? Porque parte dele já está decretada, ele vai tentar fazer. Então, hoje os ardis dele é muito mais intensos do que nos dias dos apóstolos, né? E aí da gente, se a gente desgrudar daquilo que Deus nos diz na palavra. Porque é muito sutil, que nem os irmãos estavam comentando, né? Tem que vigiar as janelas da alma. Verdade, Lucas. Muito sério, né? Tem que ser constante. Matheus, pode falar. Então, é que uma coisa interessante quando a gente vê sobre. Tá sendo som? Ah, tá, tá sim, tá sim, tá sim. Então, uma coisa interessante quando a gente vai ver sobre Lúcifer é que o coração dele se engrandece, né? Ele se torna cada vez mais cheio de si. E o Espírito de Profecia fala sobre o perigo da gente elogiar os outros, né? Da gente cuidar com os elogios que a gente faz um com o outro, que a gente não deve a todo momento ficar elogiando uns aos outros. E aí, enquanto eu procurava essa passagem, eu achei outra muito interessante, que diz assim, ó. Se um pastor prega com liberdade, alguns o elogiam em sua própria presença, em vez de prestarem atenção nas verdades que ele proferiu e delas tirar proveito, mostrando assim não ser ouvintes esquecidos, mas cumpridores da palavra, eles o exaltam referindo-se ao que ele fez. E isso é algo que a gente sempre tem que cuidar demais, que todo elogio, de um modo ou de outro, ele engrandece. Então, até nos nossos elogios, a gente tem que cuidar em como a gente vai elogiar e o que a gente vai elogiar. Verdade, né? Isso é muito sério, sempre engrandecendo a Deus, né? Eu acho interessante que até na parte da música, se a gente for ver o que ele vai te falar da música, para sempre cuidar também para que o cantor não esteja sozinho, né? Então, ver que é um perigo grande, porque a raiz de todos os males é o eu, né? É aquela miséria que senta dentro do nosso coração e quer mandar em tudo. Eu gosto muito quando o Martin Lutero fala, né? Que eu achava que o velho homem, né? O eu, ele morria no batismo, né? E o Lutero continua falando, fala assim, mas eu descobri que o desgraçado sabe nadar. Então, eu tenho que matar ele todo dia. Então, essa é a luta, né? Porque a gente nasce com essa natureza decaída, o nosso eu, ele é aflorado, né? Então, ele sempre vai querer tomar o local, sempre vai querer lutar para ter a soberania do nosso ser, do nosso coração. E é isso que a gente deve fazer, né? Se apegar a Cristo, porque Cristo, ele é amor, né? O próprio João, 1 João 4:8 fala, né? Que aquele que não ama não conhece Deus, né? Porque Deus é amor. Deus não tem amor, ele é o próprio amor. E a gente vê a diferença de Satanás, né? Satanás, como a Bela falou, né? Satanás queria subir, subir, subir,
e Cristo ele vai descendo cada vez mais até chegar assim no nível extremo, né, de vir como um ser humano, né, com uma natureza de 6.000 anos de pecado. Imagina que terrível isso e quão maravilhoso ao mesmo tempo, né? O amor de Cristo. E interessante que Satanás ele é tão egoísta que ele só não matou e não destruiu os anjos dele porque ele precisa dos anjos para os seus fins. Então, e ver o amor de Cristo, né? Porque imagina, vir a este mundo já com a natureza do ser humano, né? E passar 33 anos em labuta, trabalhando, orando, né? Fazendo todas as coisas que nós devemos fazer também. E ele vai e morre com a pior morte possível, né? E tudo por amor, primeiro a seguir a lei de Deus, né? E seguir o mandado de Deus, mas também por nos amar grandemente, né? Porque João 3,16 fala, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ele se doou, né? Porque ele mais fala que tanto Deus Pai quanto Cristo sofreram juntos na cruz, né? Deus Pai sofria junto com Cristo, tudo que Cristo sentia, o Pai sentia também. Então eles se doaram tudo que eles tinham por amor a cada um de nós. Assim, é uma coisa tremenda a gente for ver isso. O amor de Deus. É maravilhoso mesmo. E eu mesmo falando ali de Cristo, né? O homem, ela mais chega a falar que seria uma infinita humilhação se ele viesse como Deus. Se Jesus viesse somente divino, seria uma infinita humilhação, mas não. Ele ainda tomou a nossa natureza. Então, isso é impressionante. E aqui, em contrapartida, a gente vê Satanás, né? Que, de novo, indo mais pra frente, aqui fala que ele saiu da presença de Deus insatisfeito, com inveja, e ele chegou para os anjos, e aí que eu achei interessante, eu frisei, falou, introduziu o seu assunto, que era ele mesmo. Olha qual que era o assunto de Satanás. Ele falava sobre si, é o que ele tinha a fazer, né? Então ele se deleitava em falar sobre ele mesmo, e era isso, esse realmente era o assunto, né? Não estava escondendo. E como ele falou, como alguém afligido relatou a preferência que Deus dera a Jesus. Nossa, olha que coisa horrível, né? E ele falou que toda a liberdade que os anjos tinham desfrutado estava no fim, ó. Olha o que está acontecendo aí. Jesus, agora ele vai ser levado. Na verdade, aqui os anjos até começam a falar para Satanás, Lúcifer, já está percebendo aqui que na realidade isso sempre aconteceu, sempre foi assim. Por que agora você está achando um problema? Cristo sempre teve essa posição de supremacia, mas ele estava falando, não, agora vocês estão vendo ó, que agora vai mudar tudo. Jesus vai ser mais exaltado como supremo e a liberdade de vocês está com dias contados. Vocês não vão mais ter a mesma liberdade que vocês tinham. E aqui eu achei muito, muito forte também que ele... Outra coisa que ele também estava lutando por, né? Não somente pela liberdade, mas também pelos direitos. E ele se coloca numa posição em que ele diz assim, para os anjos. Ele falou que não ia mais se submeter à violação dos direitos dele e ele estava disposto a lutar pelos seus direitos. Ele ia começar a lutar pelo direito dele e pelos anjos. E a partir dali, Satanás ele decide que nunca mais ele se prostraria diante de Jesus. Nunca mais ele iria se prostrar diante de Cristo em adoração. Então aqui ele decide, através do ápice, né, do ato de adoração maior, que é o prostrar-se de joelhos, que ele não mais iria fazer isso. A primeira decisão que ele tem, né, que ele expressa para os anjos. Isso é muito sério. Então, realmente, ele estava começando uma revolução no céu, né? Era algo bem forte que estava acontecendo. Ele também se propõe aqui no parágrafo abaixo, ele fala que ele queria fazer uma verdadeira reforma, ele queria reformular o governo de Deus. Tinha coisas erradas e ele precisava fazer alguma coisa. Então, é uma grande revolução. Isso muito sério, né? Ele estava... Mas, enfim, falando demais. Lucas e Mateus, podem falar. Vamos lá. Uma vez só para dar introdução na minha fala, mas uma vez o pastor do distrito onde eu estava no evangelismo, ele falou uma palavra muito importante no qual eu entendia superficialmente, né? Ele falou sobre a questão de submissão. Eu não sei se vocês já ouviram essa palavra várias vezes, né? Mas, tipo, eu já ouvi algumas vezes e não tinha parado para pensar da forma que ele abordou. E submissão significa o quê? Submergir. É algo assim, se colocar à disposição. Então, quando o diabo, ele, né, que era um anjo de luz, o querubim, né, da guarda real, ele era submisso a Cristo, ou até mesmo aos anjos, que ele era ali regente, fazia tudo isso em prol do reino,
ele estava honrando a Deus, né? Que é o quê? Submissão, a pessoa tá ali diante para ser servidor, né? Submissão tem a ver com você não que você se rebaixe, mas você se coloque em prontidão para servir. Aí tem a palavra missão, é você servir. Então, sub é você se colocar, como Filipenses 2, 3 e 4 fala, né? Com espírito de humildade, colocando as pessoas como se fossem até maiores que você, né? Com um sentimento assim, humilde, para servir. Então, quando ele deixou de ser submisso, né? Submissão, ele acabou tendo orgulho, né? Colocando de lado a submissão de servir a Cristo e colocando orgulho próprio em si mesmo, né? Aí entra essa questão de exaltar seus próprios resplendores. E aqui mostra também depois o que se originou, né? Tá? A Bíblia traz isso no livro de Tiago 4, versículo 1, que fala que de onde procedem as guerras ou as contendas que há entre vós? De onde são os prazeres que limitam a vossa carne? Cobiçais e nada tens, matais e invejais e nada os poder obter. Viveis em lutar e fazer guerras e nada tendes, porque não pedis. Aí fala sobre a questão aqui de toda a origem, né, do mal. É por quê? Por conta da questão do ego, né, do ser, quando o ser ele é inflamado, há contenda. Quando Cristo é, tipo, na verdade, deixado de lado, né, e o eu em si ele coloca em prontidão ali, a pessoa infelizmente não vai ter bons frutos, né? Infelizmente não vai ser legal. Então, é uma coisa assim que hoje o ser humano ele luta contra isso, né? Hoje o mundo ele quer quanto mais você tem, quanto mais você for mais destacado, mais você é elevado, né? Mais você é adorado, né? Entre aspas. E a Bíblia fala, no livro de Lucas também, falando que tudo aquilo que é elevado diante dos homens é abominação diante de Deus. Então, se nós sabemos que tudo aquilo que é elevado diante dos homens é abominação diante de Deus, esse mundo, a Bíblia já fala mesmo que já é do maligno, né? Então, não tem nada aqui que pertence, que foi perdido, na verdade. Satanás tomou a chave, né? Até que Cristo veio retomá-la e tomará por completo. Mas Cristo retomou essa chave, né, do paraíso que tinha aqui na Terra. Mas a gente vê que tudo Deus tem um propósito, e o propósito maior, eu creio que é salvar a nossa vida, né? Desse pecado, desse mal que nós estamos lutando constantemente no poder de Cristo. Matheus, pode falar. Sim, uma coisa interessante também é que a gente não pode, isso é óbvio, a gente não pode cometer o erro de Satanás de querer achar, se quer imaginar que o nosso modo é melhor que o modo de Deus. Então, isso em tudo. Então, o nosso louvor vai ser melhor do que Deus pede. Deus pede que eu use isso, e não que eu use aquilo, aquilo e aquilo, mas eu acho que se eu usar isso aqui, vai ser melhor para pregar. Eu acho que se eu falar desse jeito vai ser melhor. Eu acho que se eu usar as minhas roupas vai ser melhor. A gente não tem que tentar assumir um novo governo aqui na Terra, né? Porque seja feita a vontade de Deus como era no céu, assim também na Terra. Então, isso que a gente precisa entender, que a gente não tem que criar o nosso governo, o nosso reino, porque o reino é de Deus. Amém. Roberto, pode falar. Só pegando o gancho do Lucas, nessa questão da submissão, Jesus nos ensinou isso, né? Jesus, mesmo com toda a divindade com que ele possuía, porque ele era 100% Deus e 100% homem, onde nós só vamos conseguir entender isso no céu, mas o fato é que Jesus veio e nos ensinou. Ele diz lá em João 5, 30 e 31 que ele não podia fazer nada de ele mesmo. Depois ele repete isso em João 8, 28 e 29. Em João 14, 8 e 10, ele fala para Filipe, mas você quer ver Deus? Você está me vendo aqui e ainda quer ver Deus? Eu só faço o que Deus manda. Então Jesus vem e mostra para nós como nós temos que ser agora. Se Jesus era totalmente submisso ao Pai, hoje nós temos que ser totalmente submissos a Jesus. É simples assim a coisa, né? Então a questão da submissão é algo crucial. Inclusive eu tenho sempre uma frase que sempre eu falo ela nos finais das pregações, que é: sem submissão não tem como chegar no céu.
É impossível, não tem como. A gente não vai entrar o Roberto lá. O céu não é do gosto do Roberto. O céu é do gosto de Deus. O Roberto que tem que se adequar ao gosto de Deus para entrar na casa dele. É assim que funciona. Não é, vai ser a casa da mãe Joana. Não é assim que funciona. A gente que tem que se adequar e Deus está dando uma oportunidade grande para nós fazer isso. Além do outro fator que vai entrar agora, que é o fator dos anjos tentando de tudo para trazer Lúcifer novamente ao raciocínio, né? O sentido de, ó, você está errado, tem coisa aqui que não está batendo. Deus, nós conhecemos Deus, não é dessa forma. E eles tentaram de todas as formas ali. Lúcifer aqui diz que ele recusou ouvi-los. Agora, pensando em nós, quantas vezes nós, às vezes, vamos lá falar com o irmão, ou até mesmo nós, alguém vem falar, ô Roberto, não é dessa forma, eu acho que você foi ríspido demais, eu acho que você foi assim, e a gente recusa ouvir. A gente está fazendo a mesma coisa que Satanás fez, né? Que Lúcifer fez naquela ocasião. Então, a gente precisa tomar cuidado também com a coisa da repreensão. É, nós não gostamos de repreensão, isso é o ser humano. Mas Deus diz que repreende aquele que ama. Então nós precisamos entender que a repreensão vem para o bem. Como nós estávamos hoje conversando no próprio grupo sobre questões ali, a repreensão é algo para nos fazer voltar ao caminho correto. Nós estamos indo a ladeira abaixo, o povo de Israel vivia a ladeira abaixo. Jesus vinha, né? Deus vinha e trazia um profeta e colocava eles ladeira acima. Aí eles iam para a ladeira abaixo, mesma coisa, põe outro profeta. Então a repreensão é algo bom e Satanás quer fazer a repreensão algo ruim. Hoje ele quer dizer que repreender hoje é errado, não pode isso, não. Mas a repreensão é boa até isso. Deus mesmo diz que repreende aquele que ama. E eu fiquei chocado em entender que até os anjos choraram, né, por essa conduta. Os anjos choraram por essa conduta. E eu vi vários outros textos onde os anjos choram pelas nossas condutas também, né? E isso é muito grave de entender que os anjos, até mesmo Deus, tem essa relação conosco de ver, olha, ele está em tão fundo e eu não posso fazer nada se ele não permitir. É uma coisa tão, assim, é meio ilógica, né? Deus que pode, né, fazer o que quiser, mais ou menos, né? Não é bem assim, mas Deus que pode fazer tudo que para salvar nós, ele faz. Mas se eu falar, olha, eu não quero ser salvo, ele não pode. E como fica Deus, né? Deve ficar com o coração apertado, como ficou aqui nessa questão com Lúcifer e com outros anjos também que acabaram, infelizmente, seguindo o mesmo ponto. E aqui diz que pensar que um anjo pudesse resistir à lei de Deus, que é tão sagrada quanto ele mesmo. Pensar que um anjo pudesse resistir à lei de Deus, que é tão sagrada quanto ele mesmo. E hoje nós queremos simplesmente, e nós não, né, que nós somos aqui adventistas, mas hoje o mundo quer suprimir a lei, ou seja, é tão interessante isso que quando nós vemos, não fica nada sem base, né? Se não tiver base, não, nada fica em pé. E a base do trono de Deus é os mandamentos, é a lei, é a arca da aliança ali, né? E hoje a gente quer eliminar os mandamentos, ou seja, tirar a base. Basicamente, irmãos, quem diz que os mandamentos, que a lei foi abolida, é o mesmo que dizer que Deus não existe. Porque nós acabamos de ver aqui que a lei pensar que um anjo pudesse resistir à lei de Deus, que é tão sagrada quanto ele mesmo, né? Então isso é muito interessante e importante para nós pensarmos nessa lei e tentar ajudar as pessoas a entender que a lei ainda está aí e que nós necessitamos simplesmente fazer aquilo que Deus quer, que é se submeter a ele, né? Porque nós não conseguimos fazer nada por nós mesmos. Verdade, Roberto, muito sério. Joabson, pode falar. Aí depois o Francisco e Aquino. Pronto. Perdão, mas só fazendo um comentário rapidinho sobre essa questão da submissão também. É interessante que essa submissão tem que ser uma submissão por amor também. E hoje em dia é muito difícil a gente ver na nossa sociedade as pessoas, de um modo geral, agirem por amor. Por exemplo, né, foi dado aqui o exemplo da questão das leis de trânsito. Muitas pessoas respeitam as leis de trânsito, não é porque se eu passar no sinal vermelho eu vou machucar alguém, mas é porque se eu passar no sinal vermelho eu vou levar uma multa e eu vou ter que pagar por isso. Então,
para a gente perceber também como muitas vezes as pessoas elas não têm mais esse sentimento de submissão voluntária, de eu vou obedecer porque eu amo a Deus, mas porque existe um prejuízo por trás disso. Só que é importante que a gente tenha esse cuidado de não conservar esse pensamento de que eu vou obedecer a Deus porque vai ter uma consequência por trás disso. Não. A nossa submissão tem que partir do amor. Nada. Oh. Desculpa, Jobson, você ia continuar a falar? Acabou. Eu já finalizei. Já. Obrigado. Então, obrigada pelo comentário. Francisco, pode falar. Eu tava comentando comigo mesmo que faz um tempão que eu não comento aqui, mas vamos lá. Eu tava tentando criar, né, alguma lição, alguma coisa que... Não, só vou ficar vendo. Não vou ver. Opa, o áudio de alguém tá ligado. Tá, acho que dá pra ver. E a relação dos anjos com Lúcifer deu para entender algo muito interessante. Imagina, os anjos, eles estavam, digamos que, num ambiente que eles permaneciam em constante comunhão, em constante ligação com Deus, de forma até física, né, face a face. Mas eles, na verdade, a maioria, né, quase a metade, como nós estamos vendo aqui, cedeu aos enganos de Satanás. Imagina, agora nós, assim, não temos nem contato físico, somente espiritual com Deus. Que perigo nós estamos vendo. É algo, assim, intenso, né? O grande conflito entre o bem e o mal é algo tão intenso que isso exige de nós mais atenção do que os próprios anjos lá no céu. Porque até próprio Judas, ele estava com Jesus, mas nesse momento ele cedeu a Satanás e ele acabou sucumbindo no pecado. Mas quando nós entendemos e vamos ali, e quando nós derramamos, né, o nosso corpo, e nós entramos em submissão, como nós estamos tentando entrar em detalhes, quando nós estamos em constante ligação com Cristo, é aquela ligação com a videira de João 15, irmãos, é uma ligação tão forte que Cristo, ele cria com o ser humano, que Satanás é uma barreira inquebrável, porque Cristo venceu o mundo, e vencendo o mundo, venceu o príncipe do mundo. Na verdade, o ex-príncipe do mundo, que era o próprio Satanás. Então, quando nós estamos escondidos em Cristo, Ellen White, né, traz essa expressão, escondidos em Cristo, para Satanás penetrar a nossa vida e vencer, é impossível. Quando nós estamos com Cristo. E a partir do momento que nós permanecemos os nossos olhos fixos em Cristo, né, na caminhada estreita do caminho estreito, nós sabemos, nós temos a certeza com Cristo, com o poder de Cristo, que no final teremos a oportunidade de viver eternamente com Ele. Mas isso exige de nós constante ligação intensa conosco e Deus. Isso é algo vital, né, para a nossa vida. E é isso que a gente tira, né, de lição, quando nós vemos toda essa dinâmica de conflito no céu, né? Isso é interessante. Verdade, Francisco. Obrigada pelo comentário. Agora a Keila. Pode ficar à vontade. Eu quero ressaltar sobre a importância, né, de você negar o seu próprio eu. Muitas vezes a gente pensa e fala assim, a minha vontade, eu quero fazer isso, e isso é bom para mim. Mas muitas vezes a gente pensa, quem é nós para nós decidir e saber que aquilo é bom para nós? Quem é nós quando nós olhamos que Deus é o nosso Criador e Ele sempre quer o nosso bem? Ele, de nenhuma maneira, ele vai querer o nosso mal. Então, quando ele pede alguma coisa que muitas vezes, como nós temos a tendência pecaminosa, nós não queremos fazer. Mas isso é para o nosso bem.
muitas vezes a gente não pode entender o porquê Deus pede certas coisas, que é para a gente tirar da nossa vida, mas pode ter certeza que é para o nosso bem, porque Ele nos ama. Ok. Uma benção, né? Então, depois de todos esses pontos, nós vemos agora o começo de um conflito. Ainda não chegamos no conflito de luta, como aliás fala, né? Como piores do que acontecem aqui na Terra. Mas agora começa um conflito de ideias. Fala aqui que os anjos que eram leais e sinceros procuraram reconciliar este poderoso rebelde à vontade do seu Criador. E depois fala que Lúcifer recusou ouvi-los. Então começa esse embate. Os anjos começam a argumentar, os anjos de Deus, os anjos de Satanás, os anjos de Deus vão ao próprio Cristo, né? E comentam sobre Satanás, né? O que estava acontecendo. E interessante falar que exortaram os rebeldes, os anjos de Deus, né? A cerrar os ouvidos às razões fraudulentas de Lúcifer, advertindo e a todos os que tinham sido afetados que fossem a Deus e confessassem seu engano, mesmo por admitirem um pensamento que põe em dúvida sua autoridade. Então, os anjos, eles fizeram até o próprio trabalho de convencimento com os outros anjos, né? Chegaram assim, vocês podem ter ido assim, talvez até longe, o mais longe possível, mas tem chance para vocês ainda, voltem. Então, acho muito bonito isso, que já até no céu já aconteceu isso, né? Antes do pecado chegar aqui na Terra. E acho muito interessante falar que muitos dos simpatizantes de Lúcifer, que estavam inclinados a ouvir o conselho dos anjos leais, eles se arrependeram de sua insatisfação, e eles voltam e pedem perdão e são restabelecidos novamente à corte angelical. E depois eles vão ao próprio Satanás, né? Ao ainda chamado Lúcifer, e tentam convencer ele, mas Satanás ele fala que já é tarde demais e fala que todos os anjos também que estão com ele muito tarde, fala para os anjos, né? Muito tarde a gente voltar agora, já fomos longe demais e Deus não vai nos perdoar. Então é muito interessante que agora temos esse conflito de ideias. Achei muito interessante isso que você falou, porque quando os anjos falam de Satanás, ela até menciona em outro, no Patriarca das Profecias, como eu estava falando, ela menciona que eles pegam, a Satanás pega e fala para os anjos, nossa, vocês são escravos iludidos, o que é isso? Vocês são escravos iludidos, e eu fiquei pasma com essa frase, né? Porque era aquela narrativa, né, de Lúcifer, querendo um governo em que eles seriam livres, e ele fala que eles eram realmente iludidos, né, estavam ali fissurados e não mudavam de opinião, não mudavam de ideias, né? Outra coisa que eu achei interessante foi essa parte que o Pedro comentou, que falou que é outra mentira de Satanás, na verdade, que ele continua fazendo até hoje. Você foi longe demais, Deus não vai mais te perdoar. Mas, na verdade, aquilo era o próprio egoísmo e orgulho no coração de Lúcifer, porque ele falou. E também colocando isso no coração dos anjos, né? Mas no sentido de que ele disse, eu conheço muito bem o lei de Deus. Eu sei que Deus é assim. Se ele me perdoar e eu for restituído, eu não vou ser restituído em tanta glória e honra, né? Ele não vai me aceitar de volta desse jeito. E vocês também, vocês já foram longe demais, não tem mais como voltar. Eu achei isso bastante forte, porque ele continua fazendo isso, né? Conosco hoje. E muitos pontos que eu fui vendo aqui é o método de Satanás até hoje. A forma como ele continua pensando, a forma como ele continua agindo. Isso é bem sério. Outro ponto interessante também, Bela, que Deus ele poderia, antes mesmo de Satanás vir abertamente, porque antes era só sobre as sombras, né? Como se Deus não soubesse de tudo. Mas ainda ele não havia expressado abertamente a todos o universo, né? Que havia começado a rebelião. E interessante a colocação que Ellen White faz, né? Mostrando o caráter de Deus, a bondade de Deus, a onisciência, a onipotência de Deus. Porque fala que se fosse eu, confessando, né? Se fosse eu, já tinha, como Deus sabendo, né? Onisciente de todas as coisas, eu já teria destruído Lúcifer, né? No comecinho da rebelião, quando eu estivesse ainda começando a conversar com os anjos. Mas interessante que ela explica, se Deus tivesse lançado Satanás de uma vez do céu, ou tivesse matado, sei lá, o que tivesse feito com Satanás, todos os anjos eles ficariam em dúvida, e além disso, os que tivessem com a rebeldia no coração, eles não iriam expressar, né? Então Deus ele vai deixando acontecer cada ponto para mostrar quem está no lado dele, né? Então
Agora, depois, a gente vai entrar agora no momento da batalha, mesmo que ocorreu no céu. Deus deixa chegar nesse ponto para ser decisivo, né, para os anjos. Ou eu vou estar no lado de Deus, Preto ou no branco, né? preto no branco. Qual o lado você está? E isso acontece com a gente hoje também, né? Nós estamos nesse conflito do bem e do mal, e a mesma escolha para a gente. Qual lado a gente está? Se a gente está no lado de Deus ou no lado de Satanás? Interessante, né? Isso é muito interessante. Todo mundo deveria se posicionar abertamente. Não existe mais essa coisa, aquela questão ali, né? O pessoal meio levado para um lado, levado para o outro. E Deus, justamente, não só por isso, mas também não quis usar força como um meio da resolução do problema imediato, né? Justamente por isso, porque daí eles iam se retrair, né? Isso é muito, muito interessante. Então, Deus sempre muito sábio, né? É claro, né? É o caráter dele, ele é extremamente sábio. Mas a sabedoria de Deus e o amor de Deus, né? Ao agir com o pecado lá no seu início. Então, eu achei isso a coisa mais linda, né? Ele toma outra direção ali, a gente vê que ele e Cristo se reúnem em um conselho, né? Em uma reunião, né? Para traçar o melhor plano, o que iremos fazer agora no meio dessa rebelião. E é isso que eles decidem, né? Então, Deus, rico em sabedoria, né? Vocês querem comentar? Tem muitas mãos aí. Alguém gostaria de comentar primeiro sobre alguma coisa relacionada a isso? Só por causa do nosso tempo mesmo, mas podem falar, tá bom? Eu acho interessante, Bela, que você falou no início, bem no início mesmo, é que Satanás, ele faz com que Deus seja uma pessoa tão exigente que ele seria incapaz de perdoar um pecador, né? Irmã White, ela fala nos Desejados de Todas as Nações o modo operante, né, de Satanás, que ela diz o seguinte, ó: Satanás ele apresenta a lei de amor de Deus como uma lei de egoísmo. Ele declara que é impossível obedecer às suas exigências. Ele culpa o Criador pela queda de nossos primeiros pais, levando as pessoas a olharem para Deus como se ele fosse o autor do pecado, do sofrimento e da morte, né? E ela mostra a contrafação, né, a refutação, né, desse argumento de Satanás, que foi basicamente Deus enviar o seu único filho, né? Ele tomou sobre si a nossa natureza, né? E passou por todas as experiências e tentações possíveis. E ele provou, né? Jesus ele provou que é possível obedecer à lei de Deus, né? E basicamente é aquilo que ela fala: Deus conosco é a garantia de nosso livramento do pecado e a certeza do poder para obedecer à lei do céu. Então, ele refuta totalmente Satanás quando ele envia o seu único filho, né? Ele não, o Deus, né? Ele não ama, né, os seus próprios interesses. Ele envia o seu único filho para morrer por nós, né? Assim como Jesus aceita. É muito lindo isso daí. Nós temos um ponto aí, né, nessa questão que o Enzo disse. Aqui ficou até claro aqui que se Deus tivesse exercido seu poder para punir Satanás ali, né, e os anjos, eles não teriam se revelado. E Deus queria um sim, sim, não, não, categórico, até porque quem tinha que ficar no céu era para continuar ali o propósito de Deus, né? E não podia ter alguém ali para causar todo o caos de novo. Tanto que nós estamos aqui ainda nesse mundo justamente porque Deus não quer deixar nenhuma ponta solta para não existir um novo luz, né? Não existir o pecado novamente, etc. Então, além de a questão de os anjos o não amarem, os anjos ficarem em dúvida, também tinha para Deus saber quem realmente estava com ele por amor ou não, né? Então, é Deus sábio, né? A sabedoria de Deus maravilhosamente aqui. E um outro ponto é que Jesus ali, né, no caso, ele coloca Jesus como seu filho, como ele, Deus e etc. Porque nós vamos ver um pouco mais à frente na criação de que Deus queria fazer a criação do mundo, né? Então ele coloca Jesus ali como Deus também, para que todo mundo soubesse, porque só Deus pode entrar nos concílios dele, né? Só quem é Deus. Então, nesse momento, Lúcifer, nós vamos ver mais à frente, que ele também queria fazer parte desse concílio. Então, tudo gira em torno dele querer, dele isso, dele aquilo, é o eu, todas as vezes.
E nós estamos vendo que começa com uma argumentação, né, com uma guerra de argumentos, mas depois também entra uma guerra literal. Porque muitas pessoas não acreditam que uma guerra seja literal, porque contra Deus não tem como Lúcifer, óbvio, isso é correto. Mas não era Deus que estava na luta ali, e sim o Jesus como Miguel, né? Então foi sim uma batalha, e ele foi expulso, né, para cá, e aí tem todo um desenrolar, mas é importante a gente entender que essa guerra é tanto de argumentos como literal mesmo, tá? Porque muitas pessoas levam isso como se não é bem assim e tal, mas aqui fica bem claro até que ninguém vai ser expulso, não, beleza, eu vou sair aqui agora, não, tá bom, eu perdi aqui no argumento, vou sair. Não, teve uma guerra mesmo e Lúcifer não queria deixar, mas não foi páreo para Miguel, no caso ali, que é Jesus. Eu ia fazer um comentário depois do... Deixa eu ver aqui, acho que foi o irmão Francisco. Só que não deu tempo. Mas eu não esqueci, né? O que ele falou, eu creio que vai estar no meu coração. Mensagem de Deus que ele explanou ali. Eu estava lendo até no livro de Judas que Deus, ele protege de fato seus filhos. A gente não pode temer, assim, achar que a gente está, como que eu posso dizer assim, às soltas, né? Sem proteção alguma. Porque tem gente que estuda às vezes e fica perturbado. Eu não posso mais fazer isso porque vai, né? E a gente não pode, a gente tem que viver a nossa vida tranquilo, claro, tendo a ciência de que existe sim um conflito e de que a gente está entre esse conflito, mas porém tendo a maior certeza de que Deus está com a gente, que Deus está protegendo os seus filhos, né? E essa é a maior certeza quando nós colocamos fé na sua palavra, como foi bem explanado pelo irmão. E a Bíblia mostra isso, né? O poder de Cristo para nos proteger desse mal, que às vezes ele traz, né, sensações de medo, sensações de tristeza, sensações errôneas que qualquer ser humano sente, mas são frutos do pecado. E o que ele quer é perturbar a vida do ser humano, né? Mas Cristo, ele dá certeza. No livro de Judas, no versos 24, ele fala assim: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Ao único Deus seja... Aqui ele já começa a exaltar, né? Deus como soberano. E, assim, a gente vê que na Bíblia mostra diversos outros textos, né? Que Deus, ele acampa ao redor daqueles que o temem, né? E os guarda. Então, de fato, nosso Jesus, nosso Deus, quando nós tememos a ele vem e nos protege, né? A gente, como comportor, a gente brincava, né? A gente tem um anjo poderoso o suficiente para derrotar muitos anjos maus, né? E uma vez um amigo meu comportor perguntou: Poxa, você não tem conflito assim com anjos maus? Assim, eu falei: Cara, isso não pertence a mim. Pertence aos anjos, ao anjo que está me protegendo, o anjo de Cristo, porque eu não enxergo o grande conflito que existe ao meu redor de maneira mais visível, né? Mas quem está me protegendo e por quem eu estou lutando, ele sabe. E é ele que vai guerrear. A minha luta é contra mim mesmo e contra o mundo. E, claro, me proteger contra as ciladas do diabo. Mas a guerra cósmica em si que está ao redor, o grande conflito em si, quem enxerga mesmo é os anjos, né? Quando nós clamamos, como o irmão explanou, né? Quando nós submetemos a Deus inteiramente. Aí sim nós podemos ter a certeza da vitória e Cristo nos protegendo por completo. Aí ele não tem, né? Poder sobre nós. E tem uma passagem da irmã White que fala que uma criatura mais débil que seja, mais assim inferior que seja, Deus tem um poder tremendo para proteger ela. Então, nós estamos sob a bandeira ensanguentada de Cristo, né? Nada não pode nos atacar se assim nós estivermos nele. Só refletindo aqui o que os irmãos estavam falando aí, estive pensando também que não só a questão dos anjos, né, uma terça parte que Lúcifer ele arrastou consigo, mas a Ellen White, ela fala também lá no primeiro capítulo lá de Patriarcas e Profetas,
que ele tentou outros mundos também, né? Mundos não caídos, onde ele tentou enganar, algumas vezes, né? Só que não conseguiu. Mas, por um outro lado, mesmo ele fazendo todo esse conflito, mesmo realmente ele pondo a dúvida, né? Sobre o caráter de Deus, sobre a pessoa de Jesus, entre os anjos e os outros mundos, né? Deus ele via, e a Ellen White ela ressalta também que o próprio Deus, né, deu oportunidade para que ele também voltasse, né, para que ele se arrependesse, né, do ato que ele estava cometendo ali, do caminho que ele estava trilhando, e que se ele voltasse, ele poderia exercer, né, a mesma função a qual ele havia antes, né, mas o orgulho, como foi citado aí, né, por alguns irmãos, dele foi tão grande que, infelizmente, né, acabou levando ele à destruição. Isso isso me faz parar e pensar da seguinte forma, né? O orgulho pode me fazer perder a eternidade, né? Assim como o próprio Lúcifer perdeu o céu. E ressaltando o que o irmão falou, uma parte interessante aí, que quando... Pega. Vem. Bora. Vem. Acho que a gente não tá como host aqui no nosso celular. Mas tem alguém com o áudio ligado. Acho que é Rubenir. Se você puder desligar, por favor, pra gente. Obrigada. Pode continuar. Ou Alice, né? Pode continuar. E ressaltando o que o irmão falou, né, ao Jesus ele ter vindo, né, para esse mundo aqui, um dos principais objetivos foi, de fato, ele morrer pela humanidade caída, que somos nós, né? Mas o principal objetivo também, Ellen White, ela frisa lá no capítulo 1 lá do Patriarcas, que o principal objetivo também de Cristo vir a esse mundo foi para que ele pudesse provar e mostrar para o universo, né, que a lei de Deus era perfeita, que Deus também era justo, e que Satanás era o grande causador de todas aquelas coisas, né, a qual ele tinha estabelecido ali. Então, Cristo ele veio reconciliar, né, esse mundo, né, caído com eu faço o mundo, né, que não caiu os demais, mas também ele veio para mostrar, né, para todo o céu, né, que realmente o grande causador, o mentiroso, né, que pôs em dúvida em relação à majestade do próprio Deus era o Lúcifer. Bem, como o Enzo tinha falado antes, eu prestei atenção, que cada anjo teve que colocar em que lado ele estava. Antes de começar a batalha, eles tiveram que decidir. Não podia ter ninguém em cima do muro. Eles tiveram que decidir qual lado que eles estavam. E a gente tem também essa decisão hoje, atualmente. Qual lado a gente tem que estar? Nós devemos perceber que cada um escolheu o próprio lado, porque Deus não podia correr o risco de deixar ninguém que está um pouco descontente no céu. E Deus também não vai correr esse risco conosco. Por isso que a gente tem que ver quando que a gente vai tomar essa decisão. Não pode ser para amanhã, tem que ser sempre para hoje, para o agora. E Deus está deixando a escolha para nós. Os anjos tomaram sua escolha, como Satanás levou um terço dos anjos do céu, porque eles tomaram sua escolha. E a gente tem que fazer nossa escolha também. O muro, a gente sabe, não é de Jesus, o muro é de Satanás. E não existe esse meio, sempre é um lado ou outro. Verdade. Ótimo comentário, obrigada. Matheus, acho que você tá. É o próximo, pode falar. Tem, dois comentários sobre o que foi dito. Muitas coisas interessantes foi dito, inclusive, mas a primeira coisa é que basicamente não tem nada novo debaixo do céu, né? Então a gente vê que quando os anjos pegam e são repreendidos e são convidados a se arrepender, eles dizem, não, já fui longe demais, agora não tem como mais. E a gente vê que o mesmo acontece com Caim também, né? Caim pega e fala, não, eu fui longe demais, matei meu irmão, mereço a morte agora, eu não vou me arrepender, por que eu vou me arrepender? Já fui longe demais.
E isso corre o risco de acontecer com a gente também. A outra coisa que eu achei interessante que é quando você estava falando sobre submissão, porque a gente vê que Cristo, tipo, num contraste completo com Satanás, lá em Lucas 22, no versículo 42, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E a ideia é que se nem Cristo fez a vontade dele, como é que a gente vai ousar fazer a nossa? Ok, então. Então agora a gente vai para um tema bem interessante. Nós vimos que teve a batalha de ideias e agora nós vamos entrar na batalha de verdade, né? Como o Roberto falou. E eu gostaria de ler Apocalipse 12. Quem estiver com a Bíblia também pode abri-la também com a gente. E Apocalipse 12, versículo... agora eu perdi aqui, estava aqui comigo. Aqui? Aqui. Não, não é aqui. Versículo 7. Versículo 7, obrigado. Acabei me perdendo. Apocalipse 14, 7. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos, mas não se prevaleceram, nem mais lugar se achou para eles. Então agora nós entramos na batalha de verdade. Agora Satanás vai à frente de todos. Imagina essa cena grandiosa, né? Toda aquela reunião no céu com todos os anjos, milhares de anjos, e Satanás chega à frente e fala para Deus, né? Que já tinha começado a rebelião e que ele estava nem aí para o que Deus estava fazendo. E aqui é interessante que Ellen White muda até essa parte que ela chama de Lúcifer, mas aqui em diante ele começa a chamar ele de Satanás. Então ele convoca toda a hoste celestial e fala na frente, né, que ele eu não queria mais seguir a lei de Deus e etc. E achei interessante essa parte, falar, então Satanás exultantemente apontou aos seus simpatizantes, que compreendiam quase metade de todos os anjos, exclamou. Então foram muitos anjos enganados. Primeiro, a gente viu antes que vários anjos foram colocados de volta, né? No lugar dos anjos bons. Então, provavelmente era até mais da metade dos anjos, né? Que tinham caído na cilada de Satanás. E fala que ele apontou para esse grupo de anjos e exclamou, né? Estes estão comigo. Expulsará também estes e deixará tal vazio no céu. Então, vê como Satanás também, ele é incisivo, né? Não, eu tô aqui, eu tô na rebelião, mas esse grupo aqui grande está comigo também. Daí vai fazer o quê? A gente sair daqui, vai deixar um vazio grande no céu. Como vai ser? E interessante, ele vai falar que ele declarou que estava preparado para resistir à autoridade de Cristo e defender seu lugar no céu pelo poder da força. Força contra força. Então a gente pode ver que tem uma batalha física. Ele mais fala que até por nós, por cada um de nós, os anjos lutam tanto bem contra o mal. Há uma luta física entre os anjos. E fala que os anjos bons choraram ao ouvir as palavras de Satanás e suas exultantes e jactanciosas. Então, eles choraram de ver Satanás falando tanto do eu acho isso, eu acho aquilo, e de se colocar acima de Deus e querer lutar contra Deus. Então, Deus, ele declara, né, que os rebeldes não mais podiam permanecer no céu. Então, há essa guerra, né, agora de Miguel e seus anjos, como diz Apocalipse 12, 7, e Satanás e seus anjos, né, o dragão. Então, começa a ser rebelião e até fala, né, aqui das companhias, que eles foram divididos em companhias também. Parece que fica bem claro, assim, né? Há várias partes do texto que, juntando, a gente consegue entender que realmente houve uma guerra física, né? Que fala força contra força, aqui acima fala os anjos foram colocados sobre companhias, cada divisão com um anjo comandante à sua frente. Se fosse uma guerra somente do campo das ideias, não teria sentido que houvesse essa divisão. Mas acima também a outra afirmação aqui que eu achei interessante, que fala em relação a Deus, né? Queria dar aos rebeldes uma oportunidade igual para medirem sua força e poder com seu próprio filho e seus anjos leais. Então, aqui outra assim, prova, digamos assim, né? De que passou de apenas uma luta de ideias. Achei bastante interessante. E aqui, agora temos toda a rebelião armada,
Então fala assim, então houve guerra no céu. O Filho de Deus, o príncipe do céu, e seus anjos leais empenharam-se no conflito com o grande rebelde e com aqueles que se uniram a ele. O Filho de Deus e os anjos verdadeiros e leais prevaleceram. Satanás e seus simpatizantes foram expulsos do céu. Toda a hoste celestial reconheceu e adorou a Deus da justiça. Nenhuma mácula de rebelião foi deixada no céu. Então, a gente vê que a rebelião começa no céu, mas o céu é limpo dessa mácula. Tudo voltará a ser paz e harmonia como antes. Os anjos do céu lamentaram a sorte daqueles que tinham sido seus companheiros de felicidade e alegria. Sua perda era sentida no céu. Então, foi ver uma parte bem interessante, porque mesmo eles se rebelando, a gente pode ver que tinha um vazio no céu, né? E agora, eu acho interessante que mesmo depois de todo esse conflito, essas coisas terríveis, né? O pai e o filho juntos, a divindade, ela se consultam, né? Para fazer a execução do propósito, do grande propósito de criar a humanidade. Com o propósito de colocar novamente, né? O número de habitantes do céu, repovoar o céu. Então, é um ponto muito interessante dessa batalha que eu creio que foi uma coisa terrível, né? Essa batalha tanto de conflito de ideias quanto física. E foi sentido um grande vazio no céu, né? Sem esses anjos. Muito impressionante, né? E um privilégio para nós, né? Imagina, Deus criaria no capítulo próximo a gente vai estudar sobre a criação, né? E quando a White fala, ela fala que era um tipo novo de seres, formados de semelhança e imagem de Deus. Era uma nova classe de seres, eram diferentes de todos os outros que Deus já havia criado. E esses eles era com esse objetivo, com essa finalidade que nós somos criados para poder substituir, né? Preencher esse vazio que os anjos deixaram no céu. E uma coisa interessante aqui que eu queria somente ressaltar, que fala assim, eu achei bem interessante esse parágrafo. Diz assim, Satanás se tornou mais ousado em sua rebelião e expressou seu desprezo à lei do Criador. Isso Satanás não suportaria. Olha só o que ele fez. Eu pontuei 3 coisas que ele fez aqui. Ele declarou que os anjos não precisavam de lei, mas deveriam ser livres para seguir a própria vontade, isso a gente já comentou, a qual os guiaria sempre retamente. E 2, ele também declarou que a lei era uma restrição à sua liberdade. E 3, ele disse que a abolição da lei era um dos grandes objetivos da posição que havia assumido. Interessante que Satanás ele já deixa bem claro, já naquele momento, que o que ele queria era abolir a lei de Deus. E acho que o Roberto já comentou sobre isso. Mas eu achei isso extremamente chocante, né? Quando eu li aqui no História da Redenção. Porque ele deixa bem claro, né? Quais eram as ideias dele, o que ele queria. A lei é um limite, é um limite para nossa liberdade, o que a gente quer é liberdade, então a gente precisa abolir a lei de Deus. Esse vai ser a forma como a gente vai resolver as coisas aqui, né? Então eu achei bem sério. E outra coisa que eu achei interessante é que desde o início, mesmo no céu, aqui fala que o estado de felicidade ele era conservado somente pela condição de obediência. A gente sabe que, né? Aqui hoje também nós somos regidos por esse mesmo princípio, né? Pela obediência. Se nós formos obedientes, obedecemos, a gente até brinca, né? As nossas mães brincam. Se obedecer, vive. Se obedecer, morre. E com Deus também era assim, né? A vida eterna, ela era dada somente sob condição de obediência. Então, não só aqui na Terra, isso foi assim, que como a gente fala, né? Desde o princípio foi assim, como vai continuar sendo, mas desde o céu. Achei esses 2 pontos interessantes. Eu acho uma coisa interessante, Bela, fazendo também um gancho, que o mal, ele é burro também, né? Porque Satanás, o intuito dele era alcançar o nível de Deus. Só que para alcançar o nível de Deus, tem que tirar Deus do caminho. Só que ele era uma criatura. E sendo criatura, né, como a Bela disse, através da obediência, você tem vida através do seu Criador, né? Cada um de nós aqui, com fôlego de vida que vem de Deus, nós temos vida. Mas Satanás, ele queria destruir a Deus. Só que se ele destruísse Deus, cara, que é uma coisa impossível, mas se ele destruísse, ele mesmo seria destruído, né? Então, for ver a fonte de vida, a fonte de vida. Então, ver o orgulho, o que o orgulho faz, né? E então, é um outro ponto também para cada um de nós cuidar, né? Porque se a gente não se cuidar, a gente vai estar na mesma causa de Satanás, querendo ou não. Antes de a gente finalizar, acho que tem alguém com a mão levantada. Pode falar, Matheus. Então,
Basicamente é o seguinte, porque quando a gente vê que fala que o céu foi limpo de toda mancha de pecado, tem duas maneiras diferentes da gente ler isso, né? Porque a gente consegue ver que o céu foi limpo de toda mancha do pecado, e um dos motivos é porque os seres pecadores que estavam no céu foram mandados embora do céu, foram expulsos do céu durante aquele momento, né? Só que outro motivo também é que quando os anjos veem o que aconteceu durante aquele pecado, durante aquela rebelião, cria-se uma repulsa gigantesca pelo pecado. E do mesmo modo era para ser para a gente, né? Ao a gente ver o mundo como o mundo é hoje, qual que foi as consequências da rebelião, também deveria gerar essa repulsa e também deveria de pegar e falar, não quero saber mais de pecado, que se afaste de mim o pecado. E assim a terra também seria limpa do pecado, de toda a mancha do pecado. Cristo vem por parte também, porque ao a gente ver o que o nosso pecado fez em Cristo, a gente vê a consequência da rebelião. E assim como os anjos, a gente olharia em Cristo morto e diria, nossa, olha o que o nosso pecado causou. E assim a gente também poderia limpar toda a mancha de pecado que está sobre a terra. Claro que a gente já sabe que é apenas uma pequena parte, né, o remanescente que vai cumprir esse propósito. Mas o plano de Deus é que, como ele morreu por todos, todos olhassem a Cristo e pudessem compreender isso, né? Muito interessante isso, Matheus. Realmente. Sem mais? Falar? Só queria fazer um último comentário, que eu achei interessante, esse último parágrafo. Que depois de que o Satanás foi expulso do céu, Deus ele novamente volta a falar com Jesus sobre o plano deles da criação. E eles decidem que, primeiro, antes de que o homem pudesse ser colocado a dispor de toda a vida eterna, ele deveria ser posto, submetido a um teste. Eu vou ler, né? Primeiramente, seria submetido a um teste, a fim de ser verificada sua lealdade e assim ser deixado eternamente fora de perigo. Se ele suportasse o teste, com o qual Deus considerava apropriado prová-lo, com o tempo chegaria a ser igual aos anjos, viu? Então, para que a gente pudesse se tornar, né, realmente substituir o lugar daqueles anjos, a gente ia passar por uma prova, né? E a gente conhece essa prova sobre a qual nós somos submetidos. Nós não passamos, infelizmente, por essa prova e, pela graça e misericórdia de Deus, Ele nos oferece cada dia, né, novos momentos, novas oportunidades de provar a nossa fé, mas a nossa obediência, né, para com Ele a cada dia. Então, Deus, quão gracioso, né, quão amoroso Ele é. E a última frase que me impactou também diz que Deus não achou conveniente colocar os seres humanos fora do poder da desobediência. Deus não nos criou robôs, né? A gente sabe que isso é a coisa mais linda. Ele cria monstros em potencial, digamos assim. Pessoas, seres que fazem escolhas que podem simplesmente afetar toda a criação, fazer uma grande reviravolta, né? E isso é muito amor. Porque a gente mesmo, quando a gente, por exemplo, está em uma posição de liderança, a gente prefere que a gente tenha completo domínio sobre os nossos liderados, né? Porque é mais seguro para que eu possa conseguir administrar tudo isso. Mas Deus é muito amoroso. Então, ele nos coloca ali, numa posição que a gente poderia escolher. Se a gente vai querer obedecer, né? Ou a desobediência. Então, isso é tremendo, maravilhoso mesmo. Alguém mais gostaria de comentar mais alguma coisa antes de nós finalizarmos? Acho que não teria mais Acho que nada, não, né? né? Ok, Pode ser então. Então, gente, foi muito bom o estudo, a gente passou um pouquinho do horário, bem pouquinho, mas a gente pode ver então hoje toda a história da queda de Lúcifer. Então, todos os pontos e agora esse grande plano de Deus, né? E foi colocado em prática. E nós vamos ver isso semana que vem, bem direitinho desse grande plano, maravilhoso plano de Deus. Mas vamos fazer uma oração então para a gente terminar? Vamos provar nossas partes e falar com o nosso grandioso Deus. Oremos. Nosso grandioso Deus, nosso amável e bom Pai, Senhor, nós estamos mais uma vez aqui na sua presença, Pai. Foi muito bom estudar mais um pouquinho da sua palavra. A gente está no primeiro capítulo da história da redenção,
começo do pecado, como é que foi a queda de Satanás. Pai, nos ajude a não tomar partido de Satanás, Pai. Nos ajude a nos colocar ao lado do Senhor. A gente sabe que tem esse conflito do bem e do mal. Nos ajude a se apegar no Senhor, Pai, porque nossa natureza ela não quer isso. O nosso eu que está no nosso coração, ele tende às coisas más, Pai. Mas, por favor, nos ajude a agarrar, pelo poder do seu Santo Espírito, que a gente possa vencer, Pai, o pecado, por favor. Continue nos cuidando, nos abençoando, e que nós possamos ser cada vez mais abençoados por sua presença, Pai. Nos ajude a nos preparar e estudar para a semana que vem, que possa ser mais abençoado que esse estudo, Pai, por favor. Isso que nós lhe pedimos, nós lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Amém. Que essa história, né, que essa história aqui do início possa ser uma inspiração pra gente. E, assim, mais uma coisa que a gente pode... Eu tava pensando, né, como seria diferente se eu lesse isso todos os dias, né? Que é realmente o caminho inverso que a gente precisa fazer, né? Todas as formas como o Satanás se posicionou, a gente precisa aprender lições com isso. Então, obrigada aí pela presença de todos, que Deus os abençoe. Semana que vem, como eles falou, a gente tá de novo aí para o estudo do segundo capítulo. Vamos tirar uma foto antes de nós finalizarmos? A gente não está com o computador aqui. Alguém está com o computador e poderia tirar pra gente? Eu tô aqui. Quem quiser tirar mais também, eu vou falar 1, 2, 3 e já, e vocês ligam a câmera e a gente bate Ótimo, um tira pra print. gente, Lucas, por favor. Tudo bem. Peguem Deixa eu aí os ver aqui. livrinhos. Liguem as Quem tiver câmeras. com os livros, eu tô com o Kindle também, mas eu acho que não vai dar pra tirar. Vou dar o print aqui. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Aê! Ótimo, obrigada. Se você Show. puder botar no grupo pra gente. Tudo bem. Tchau, pessoal. Deus Até a abençoe. próxima. Até mais, Então, gente, gente. muito obrigado pelo Boa estudo de noite. hoje. Semana que vem nós estamos aí de novo. Boa Boa noite pra noite. todo Deus. mundo. O gatinho do Roberto tá que nem um papagaio. Esse aqui é engraçado. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Boa noite, gente.